algumas... Então, nós vamos... Inicialmente, deixa eu mostrar novamente o site, que está aqui na sites.google.com /view/profdelmar /PRG 20301, né, da disciplina. Então, está aqui, título da disciplina, né? Lógica de programação. Aqui algumas informações, tem o atendimento extra classe que está acontecendo terça-feira, às 1h30, e quinta-feira, às 14h25, até às 15h30. Né? O endereço está aqui, é só clicar aqui nesse endereço que abre, vai para a sala, né? Os encontros semanais são nesse endereço aqui, né? Sempre no mesmo endereço e no mesmo horário. E aqui estão nossos encontros, né? Nós vimos aqui na primeira vez o plano de ensino, tal, falei do site, e aqui é a gravação da nossa aula. Depois aqui em lógica de programação, a gravação da nossa aula também. E também, aqui vemos a instalação do Python, que já tem instalado, parece, né? Sim, eu já tenho. Isso, tu até, certo, tu usa o, como é que era o nome? Eu não tenho aqui. Petri, não, Petri é o sobrenome. É o Tony, né? Isso. Uhum. E, então, hoje a gente vai aqui, começando com Python, né? Estou marcado para hoje aqui, ó. E depois nós vamos colocar depois o link da gravação aqui, ok? Beleza. Então, vamos começar aqui. Eu queria que tu abrisse aí o teu Tony aí, porque até para a gente ver qual é a diferença que tem com o... Eu até botei em outra máquina aqui, não sei se eu vou abrir aqui, mas só porque eu não vou conseguir apresentar para ti. Acho que não, deixa eu ver aqui. Deixa eu testar aqui. Então, podes abrir aí o teu Tony para a gente testar os comandos? Claro, Então, posso abrir sim. hoje nós vamos começar a trabalhar com a linguagem Python. E, por exemplo, né, a gente pode... Aqui o conceito de valor é uma palavra ou um número, né? Então, um valor, né, que pode estar contido numa variável, pode ser tanto um algarismo, um número, né, ou então um texto, né? Então, nós podemos imprimir esses textos, desde que o texto tem que estar entre aspas, né? Vamos ver aqui, ó, o valor aqui, ó. Vamos, a princípio, vamos ver aqui, deixa eu testar o meu aqui, eu instalei o Tony também aqui, ó. Vamos ver se está funcionando o meu Tony também. Vamos ver qual é a diferença que tem. Vamos ver aqui. Abrisse o teu aí. Depois eu vou pedir para te apresentar. O problema é que esse computador está com um teclado travado e aí eu não consigo complicado esse computador aqui está com defeito. Vou abrir aqui pro professor ver um bem simples aqui. Tá, eu vou fechar aqui, porque senão tu vai conseguir abrir, tá? Tá. Isso aí. Não, tu abre que eu vou pedir para te digitar algumas coisas, tá? Não precisa mostrar o texto que já quero. Só quero que vamos testar aí, vamos começar a usar a programação Python, né? Uhum. Então, deixa eu ver coisa. Deixa eu ver como é que ele se comporta aqui. Eu vou pedir para salvar. Vamos ver.
Tudo bem. Ok. Então, podes apresentar, então, o teu Tony para a gente acompanhar? Eu abri o Tony aqui também, Uhum. aí a gente Que é faz um algumas... aplicativo ou em branco, assim? Em branco, abre uma tela em branco. Uma página em branco? Isso, isso. Tá bom, então. Aqui. Ok. Então, por exemplo, né, nós podemos digitar diretamente alguma coisa. Eu acho que aqui o Tony só aceita... Deixa eu ver uma coisa aqui. Só aceita imprimir na tela com... assim, por exemplo, para imprimir, porque o texto de cima é onde tu vai escrever o script, né, o código. E embaixo Uhum. é a saída, né? Nós temos nós escrevemos o código em cima e embaixo ele mostra o resultado. O Tony funciona assim, pelo que eu percebi. Então, por exemplo, né? O que tu escreveres aí nessa janela, depois tu vai ter que salvar em algum lugar. Não sei se tu tens uma pasta onde tu vai gravar os scripts, ou já tens, né? Sim, eu tenho uma pasta. Uhum. Certo. Então, simplesmente, se tu quiseres assim imprimir alguma coisa, tu vai escrever print, né? Porque print é uma função. Depois nós vamos ver melhor o que é uma função. Né? Escreva a print e abre um parênteses. Vamos ver como é que ele se comporta aí. Abre um parênteses. Isso. Então ele não fecha o parênteses, ó. Ele abre simplesmente, né? Sim. Então, se tu for digitar aí, entre aspas, olá mundo, né? Porque quase sempre quando a gente está aprendendo uma linguagem de programação, a gente usa o olá mundo. Bota É, o bem corriqueiro, né? bem, entre aspas, pode ser simples, né? Pode ser um apóstrofo, Sim. não precisa ser aspas, não pode ser simples. Escreve olá mundo, pode ser simples duplo, mas quando tu abre simples, tem que fechar com a simples. Né? E aí fecha parênteses, né? E agora tu bota print 150, por exemplo, o número 150. Print, entre parênteses, 150. Sem aspas. Sem aspas? Sem aspas. Sim. Isso. Só um pouquinho. Alguma coisa me atrapalhou aqui, cara. Não, não tem problema não. Então, veja bem, agora, se tu mandar executar, né, porque nós temos uma setinha ali verde, executar, ele vai mandar tu gravar isso aí, né? Uhum. Tenta executar. Agora eu vou Ok, mandar para gravar, ó. isso. Então tu vai dar o nome, né, do arquivo, Uhum. pode botar numa pasta aí que queira. Botei aqui. Então, Teste, então, pode ser? isso, pode ser. Salvar. Isso. Agora, pode executar no verde, né? Ó, tu já executaste. Aham, Ele, já executou. isso, ele imprimiu Olá Mundo e 150. Né? Uhum. Acontece que, por exemplo, de cima é um texto e de baixo é um número. Por isso, Oi? o de cima é um texto porque ele está entre aspas, certo? Sim. Então, se tu quiseres que uma Python armazene aquilo, é,
porque a função ele só vai apresentar a tela, certo? Uhum. E ele imprimiu simplesmente porque tu dissesse para ele imprimir a frase Olá Mundo. Então ele está entre aspas, né? E depois o outro printf ele imprimiu o número 150. Sim. Mas por que eu estou dizendo que o de cima é um texto e o de baixo é o número? Eu quero que tu modifique agora lá em cima, por exemplo, pode ser, deixa eu ver, depois do print, antes do parênteses entre o print e o parênteses, coloca o cursor lá, por favor. Lá em cima, isso, coloca o cursor aí, abre um outro parênteses, escreve type com Y, T-Y-P-E, type. E agora coloca lá no final mais um parênteses. No final? No final, mais um parênteses. Isso. Agora, nesse print de baixo, faz a mesma coisa. Digita type. Uhum. Type. Parênteses lá no final. Eu não sei se ele pede para salvar novamente, mas acho que se tu Não. executa. Ele não pede para salvar novamente, não. Não precisa, né? Então executa Não. agora. Executei já. O que é que ele disse ali embaixo? Classe str, string. Isso. Uhum. E o outro é classe int, classe dos inteiros. Inteiro, exatamente. Então, a gente pode ver que quando a gente coloca alguma coisa entre aspas, ele considera uma string. Se tu não coloca entre aspas, nesse caso aqui, ó, ele considerou inteiro. Vamos, agora escreve mais novamente aí embaixo aí, print, por exemplo, abre parênteses, bota 15.2 por 15.2, fecha parênteses, embaixo bota print 15.2 também, mas bota aspas no início e no final. 15.2 também. Com aspas, isso. Agora executa novamente. Então, ele imprimiu tudo, né? Porque em cima estava o type, né? E embaixo ele escreveu 15.2 e 15.2, né? Sim. Aparentemente ele fez a mesma coisa, né? Uhum. Mas agora tu vai colocar type entre o print e o parênteses. Tá. Para os dois casos. Tá. Executar. Executar. O que aconteceu agora? Agora ficou classe float. E o outro classe string, porque está entre aspas. Exatamente. O Qualquer último coisa. aqui. Isso, exatamente. Qualquer coisa que esteja entre aspas para ele um texto. Certo? Sim. E por que é float ali, sabes? Float. É número quebrado? É um número inteiro. Desculpa, real, né? Real, isso. Quando é int, é inteiro. Quando é float, é real. Real, número real. Então aqui a gente está vendo muito bem como é que ele encara, né? O type aqui foi colocado simplesmente para a gente ver como é que o Python enxerga cada comando que a gente dá. No caso, ele considera, entre aspas, um texto, um número, se não está entre aspas, ele considera um número, no caso inteiro ou real, né? Então, isso é basicamente o que é importante, assim, da gente frisar, assim, né? Ok? Mas pode continuar agora, vai continuar digitando aqui embaixo, tá? Uhum. Veja bem, ó. Tu digitar simplesmente print e ele simplesmente imprimiu
claro, como tu salvar esse programa, ele está lá gravado na tua máquina, tu pode rodar ele novamente. Uhum. Mas quando a gente faz um programa, uma das coisas assim que é muito comum em programa são as variáveis, certo? As variáveis, ela contém um valor, pode ser texto, pode ser um número inteiro ou um número real, e que ela pode ser usada ao longo do programa, né? E não simplesmente imprimir aí, porque se tu quiser usar mais embaixo alguma informação que foi digitada lá em cima, tu não vai poder usar, porque não existe, não foi armazenado na memória do computador. Lembra, eu acho que eu mostrei no slide anterior, que era sobre como é que funcionava o computador, né? Uhum. Então, tudo que a gente coloca aí no programa, ele, se é uma variável, ele vai armazenar num local específico da memória do computador. Então, nós vamos criar umas variáveis aí para a gente entender essa questão aí. A memória RAM, né? Isso, memória RAM. Então, escreve aí, sei lá, x. X é igual, sei lá, aí vai escrever entre aspas, né? Programa, sei lá, meu programa, alguma coisa assim, uma frase, né? Aspas. Abre aspas simples ou dupla, né? Dá um Uhum. enter aí. Escreve y igual a 80, por exemplo. Eu escrevi isso aqui no meu slide. Né? Se tu mandar rodar isso aí, ele não vai fazer, ele não vai mostrar nada aí, né? Pode rodar, por favor. Ele não mostrou nada além do que já tínhamos feito, né? Ele não mostrou o meu programa e nem o número 80, certo? Uhum. Mas agora, continue a escrever embaixo aí. Escreve assim, ó, print entre parênteses x. Print entre parênteses. Print, não, print entre parênteses não. Print e entre parênteses x. E depois print entre parênteses y. Isso, agora executa. Então agora apareceu lá embaixo, tá vendo? Uhum. Meu programa e o número 80. Sim. Certo? Então, por exemplo, agora, na memória do teu computador, tem uma variável x com um texto, meu programa, e uma variável y igual com o número 80. Né? Porque se tu botar type ali na frente, ele vai dizer que o primeiro, que o x é um string, né? E o 80 vai ser um inteiro, certo? Certo. Pode testar aí que vai ser assim. Pode testar se quiser. Assim? Botar o type, se botar o e não aí no print. O type vai no print. Ah, vai no print? É. Sim. Isso, Uhum. Classe string, classe int. isso, exatamente. Então, ele sabe, né? Então isso aí é importante porque tu não precisa muitas vezes, né? Porque alguns programas exigem, quando tu está escrevendo o programa, que tu defina uma variável, a variável, se ela é inteira, se ela é string, se ela é caractere. Porque normalmente se fala em caractere, né? String já é um conjunto de caracteres, né? Mas tu tem que definir, por exemplo, em C, em programação C, tu tem que definir a variável antes. Já o Python não, o Python simplifica isso. Então, tu não precisa, a não ser que tu queira mudar a variável, né? Mas senão tu não precisas definir antecipadamente o tipo da variável, né?
certo? Certo. E tem, agora vamos fazer alguns comandos de formatação aqui. Eu coloquei nesse primeiro slide, né? Então, vamos fazer uma formatação agora. Faz o seguinte, ó. Escreve assim, print. Pode deixar de escrever tudo embaixo da outra aí, não tem problema. Print. Uhum. Aí tem uma frase aqui que eu escrevi aqui para, que aliás eu peguei de um texto aí, né? Abre parênteses, aspas, parênteses, depois aspas, pode ser aspas simples. Uhum. Então, escreve aí o que eu vou te... É uma frase aqui que eu não sei quem escreveu isso, mas é assim, ó. E ele disse. Ele disse, barra, mas a barra, essa barra é uma barra inclinada para a esquerda, que fica próximo do shift, à esquerda do teclado, aquela barra, ao contrário. Uhum. Isso. Agora, aspa. Seria interessante tu botar um espaço aí, deixar um espaço aí. Pode ser aí também. Abre aspas novamente. Fecha aspas? Seguinte, ó. Então, Daí aí vai para entre a próxima disse... linha. Não, é o seguinte, isso é uma barra de formatação, né? Aí tu tem que botar um espaço antes da barra ali. Senão, assim, bem que depois a gente pode testar. Assim? Mas eu acho que como é que é? A aspa tem que ser ao lado da barra, porque se ficar com um espaço entre elas, eu acho que não funciona. Aí fecha parênteses. Não, ainda não. Aí escreva assim, ó, vem comigo que vou te esclarecer todas as dúvidas. E aí bota a mesma barra e coloca duas aspas. Isso. Tem que ser igual a mesma aspas simples. Aqui eu botei aspas simples, ó. Vamos ver como é que vai ficar. Aí fecha parênteses e agora executa o programa aí para ver. Vamos ver como é que vai ficar. Opa, deu aí. Talvez tenha. Tu botar simples e dupla, como foi? Aqui eu botei simples, ó. Bota tudo iguais para a gente ver. Botar tudo igual? Eu acho que tem a ver com essa variação aí que eu acho que ele está se perdendo. Vamos ver se é isso. Bota tudo duplo ou tudo simples? Deixa eu ver. Não deu ainda? Não. Tá dando erro aqui. O que ele está conseguindo ler aí, eu tô meio pequeno aqui. While scanning string literal. Aqui em cima, o que está... Tem como aumentar esse texto aí para mim? Uhum. Isso, agora melhorou. Ó, ele diz, ó, trace back. Ele cita aqui, eu acho que é onde está gravado, print, e ele diz, vem comigo. Ó, ele está apontando para esse parênteses aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Tá certo, né? Só tem outro parênteses ali. Aqui a syntax error. Tá faltando. Aqui tem que ser duas aspas. Ó. Aonde? Depois, aquela última aspa tem que ser dupla. Tem que ser dupla, uma lá da, são iguais, mas uma ao lado da outra, entende? Aham. Bota mais uma ali. Aí. Isso, agora tenta novamente. Agora deu. Só que ele não mudou de linha, né? Tá vendo aqui, ó? Tá vendo? É porque, deixa eu ver uma coisa, tem algum espaço entre a barra, a primeira barra e a aspas, por acaso? Não. Não tem?
Não, só tem depois. Então, pois é, ele não falou aqui, né? Ó, mas ele colocou entre aspas, ó, vem comigo que vou te esclarecer toda a dúvida, tá vendo? Ele colocou, porque esse barra, mas realmente ele não muda de parafuso, ele fica, olha, chegou o Eric. Cadê o Eric? Seja bem-vindo, Eric. Obrigado, boa noite. Tudo bem? Então, boa noite. Então, não, tudo bem, tá certo. É que esse barra aspas é porque ele vai imprimir o caractere aspas, né? Porque senão o aspas, se tu colocar mais uma aspa ali, vai dar um erro, né? Então, observe que a aspa ficou do lado do disse, né? É por isso que tu deveria ter colocado um espaço entre o disse e a barra, né? Por isso que e deixar assim? E tirar aquele do vem e a barra, né? E aí ele deixa a aspa mais próxima do vem, aí fica mais organizado, né? Fica mais... Isso. Agora executa novamente, por favor. Nós começamos, Eric, a fazer alguns comandos aqui de Python. Começamos a imprimir um texto, um número inteiro, um número real, certo? E agora estamos vendo alguma coisa de formatação, né? E outra coisa também que nós vimos é que, por exemplo, simplesmente mandar dar um print, ele simplesmente imprime, né? Mas é só isso que ele faz. Já a gente pode, quando a gente faz um programa, normalmente a gente utiliza variáveis. Então a gente fez um experimento aqui, ó, de variáveis, ó, x entre aspas meu programa e depois y igual a 80, certo? Então mandamos imprimir tudo, né? Não sei se está aparecendo aqui. Acho que é porque ele que tem um cursor aqui, né? Não está aparecendo, né? Como é que está aqui, ó, Wagner? Como é que a gente vê aquelas variáveis? Onde é que foi impressa ali? Aqui, ó. Tem um cursor aí. Isso, tem um cursor aí nesse lado. Pode já executasse. Aqui o que ele está imprimindo. Esse class aqui, quando a gente coloca type na frente, né? A gente fez isso para saber como é que o computador enxergava aquele comando ali, né? Por exemplo, lá mundo, né? Com type, o printf com type, quando a gente digita um texto, ele diz que é um string. Né? Por exemplo, essa frase que nós escrevemos, como nós não colocamos type, ele simplesmente imprimiu a frase, como está ali embaixo. E já as outras de cima, como nós colocamos type na frente, ele só disse qual era o tipo do que estava sendo impresso, né? Então, por isso que está tudo assim. Ó. Se tirar o type da frente, ele vai imprimir só aquelas frases que estão ali. Tira o type da frente, Wagner, faz favor, de todos eles. Todos eles? Todos eles, só para mostrar aqui para o Eric. Tu já sabe programar em Python, Eric? Já fizesse alguma coisa já, né? Eu já conheço algumas coisas. Já vi algumas coisas. Agora executa aí, Wagner, por favor. Depois de tirar... tem parênteses demais aí, sim. Tem. Estou tirando aqui. Sim, isso. Então executa agora. Então, executando agora, a gente vê que ele imprimiu os valores, né? Por exemplo, a primeira frase lá é o lá mundo, né? Vê que ele não imprime a aspas, ele só imprime o texto, né? Porque aspas é para dizer para o Python, né? Para o computador, que aquilo é um texto, né? Depois ele imprimiu 150 como um número, né? Por isso que a gente estava verificando isso. O 150 é um número inteiro. Depois ele imprimiu 15.2, né, como um número real, em inglês é float, né? E depois ele imprimiu 15.2 novamente, mas a gente verificou que esse 15.2 era
texto, não era número. Depois ele imprimiu, ó, veja bem, a próxima linha é x igual meu programa, né, está escrito em texto, e depois y igual a 80. O que é isso? Que comandos são esses? Nós estamos atribuindo ao x, né, esta frase. Então, o x é uma variável, certo? E o y também é uma variável. O x contém um string, um texto, e o y está contendo um número inteiro, certo? Então, aí, em seguida, nós mandamos imprimir tanto o x quanto o y, né? Por isso que está lá. Onde é que está? Está um pouco mais abaixo, né, Wagner? Pode rolar um pouquinho? Sim. Ele imprimiu lá, meu programa e 80, né? Porque nós primeiro colocamos na variável e depois imprimimos, certo? E também, por último, nós imprimimos novamente uma string, um texto, né? E usamos aquele caractere de escape ali para que aquela aspa não fosse a indicação que é um texto, mas sim um destaque do texto, né? Então, por isso que a gente coloca aquela barra. Porque aquela primeira aspa que está lá, ó, e ele disse, né? Aquela primeira aspa, e assim como a última aspa, é só para dizer para o computador, né? Através do interpretador do Python, que aquela é um string. Ou seja, se ela for armazenada numa variável, que aqui não foi armazenado numa variável, ele teria que ser armazenado como uma string. Porque o computador, vai depender da arquitetura do computador, né? Ele vai armazenar o número real, o número inteiro, o caractere, né? Vai reservar um espaço na memória. Porque quando a gente cria uma variável inteira, ele vai reservar na memória aquele espaço, ele vai manter na memória, enquanto o programa está rodando, ele tem aquele espaço reservado. Então, por isso que a gente tem que dizer que é um texto ou dizer que é um número inteiro, né? Quer dizer, na verdade, não precisa dizer, né? Essa é uma facilidade do Python, é justamente isso. Porque quando a gente escreve ali, ó, y igual a 80, o interpretador já vai saber que esse número aqui é inteiro. Se a gente estivesse escrevendo em C, nós teríamos que definir, teríamos que, a gente, antes de usá-la, né, e lá no início do programa, normalmente, a gente tem que dizer que ela era um número inteiro. E aqui no Python já é uma programação mais simplificada, não precisa definir antecipadamente, né, lá no início do programa, que tipo é aquela variável. Então, é uma linguagem de programação um pouco mais fácil de ser utilizada, né? Então, por isso que a gente estava fazendo ali, usando o type, para a gente ver qual era o tipo daquelas variáveis ali, né? Então, pode acrescentar novamente, Wagner, só para a gente, para mostrar aqui para o Eric, só essas três últimas aqui, Wagner. Coloca ali, ó, print, entre o print e o parênteses, coloca type, abre parênteses, bota type com Y, e depois um parênteses no final, né? E depois ali para o Y também. Só basta esses dois aí, só esses dois já tá bom. Tá bom. E já são dois tipos de variáveis, né? E agora executa o programa. Então a gente vê ali, ó, né, porque vê que foram as duas penúltimas ali, né? Então a gente vê que o x, a variável x, é um texto, ó, string, as iniciais de string, né? E o y, né, porque ele não está dizendo que é um y, mas está dizendo para aquela linha ali que é um int, é um inteiro. Então é assim que o Python já interpreta, e sem necessidade de fazer essas definições ali, né, no início da programação. É uma facilidade que se tem, facilita bastante usar Python, né? O pessoal gosta muito do Python justamente pelas simplificações que a linguagem possibilita, né? Ok? Ok.
Então, eu estou acompanhando aqui o slide aqui, que está é o slide 4. Depois eu vou mostrar novamente o nosso slide. Mas como chegasse atrasado aí, tu tem problema de chegar no horário, Eric? Porque o Wagner está chegando às 7 horas, né, Wagner? Sim, É que eu 7 horas. O Wagner está chegando trabalho. cedo, 7 horas. Ainda não é cedo, né? O certo era 6h30, né? Pois é. Nem eu sei. E o Eric? Você pode chegar a que horas, Eric? Então, geralmente eu consigo chegar mais cedo, só que hoje especificamente eu me enrolei no trabalho. Daí Não, mas tudo bem. Então, tudo bem. O Wagner trabalha, né, Wagner? Por isso você não consegue chegar antes, né? Não, é uma correria. Tá. Então a gente pode começar às 7 horas. Né? A gente vamos planejar para começar às 7 horas, porque aí o Wagner já facilita um pouco a vida dele, e aí nós reunimos a partir de 7 horas, porque eu acho que não vai aparecer mais ninguém, né? Dos 11 que estão matriculados lá, não sei se alguém desistiu, mas tem 11 matriculados, pelo menos tinha quando eu olhei, agora não sei mais. Perfeito, Okay? professor. Pode ser às 7 mesmo. Pode ser? Beleza. Melhor ainda. Então vamos continuar. Nós estamos começando aqui a escrever, a usar o Python. Então a gente está aprendendo a usar uma função chamada print, a função print. Né? Vocês podem ver que toda função, sempre após o nome da função, tem 2 parênteses. Então observe que todos os prints que a gente está utilizando tem alguma coisa dentro, né? Tem alguma coisa escrito dentro. Então, lá em cima, a primeira que está aparecendo lá no texto ali que o Wagner está apresentando, está escrito Olá Mundo. Então, essa função, o objetivo dela, e todas as funções que nós iremos ver, o objetivo é executar alguma coisa. Então, a função ela tem um código por detrás que não está aparecendo. Então, print, alguém escreveu uma função chamada print, e essa função tem uma sintaxe, né? Ou seja, para utilizá-la, a gente tem que obedecer essa sintaxe, essa maneira que ela foi construída, né? Então, aí por isso que a gente faz desse jeito, porque foi assim, é assim que é a sintaxe dele. Ou seja, se eu quiser escrever um texto, né, eu vou colocar entre aspas. Se eu quiser um número, eu não preciso colocar. Aliás, não posso colocar entre aspas, porque tudo que for colocado entre aspas, a função vai armazenar ou vai imprimir naquele formato. Tá certo? E ali, ó, por exemplo, type. Type é uma outra função dentro da função print. Isso é uma facilidade muito grande, né? A gente consegue encaixar as funções uma dentro da outra, comandos um dentro do outro, né? Desde que a gente obedeça a sintaxe, né? Como eu estou falando, nós podemos fazer muitas coisas, né? Então, ali o type, o que é que ele faz? É uma outra função que imprime na tela, né? Imprime por quê? Porque nós estamos usando o print também, nós estamos usando ela dentro do print. Aí ele imprime o quê? O tipo da variável, certo? Porque se é um texto, o tipo é str, é string, né? Se for um número inteiro, ele vai imprimir aqui que é int. E se for um número com ponto e vírgula, ele vai dizer que é float. Ok? Então, agora vamos continuar trabalhar um pouco de frase, porque é nessa parte inicial aqui, eu coloquei mais essa parte, que eu estou me baseando com os materiais que eu tenho aqui, que os professores também já trabalharam com, não sei, talvez com vocês no semestre passado, e não estou seguindo exatamente o que eles fizeram, porque eu achei assim, um pouco pesado, né, para quem está começando programação, trabalhar daquele jeito, né? Eu acho que eu gostaria de começar um pouco mais leve, para que vocês comecem a entender e praticar mais, né? Fazer mais exercícios, porque a programação é assim, a gente vai programando, vai escrevendo, vai dando erros, né? Como a gente
viu ali, o Wagner escreveu, e não tinha colocado 2 aspas no final, né? Porque essa última frase que o Wagner escreveu aqui, né? A primeira aspa, né? Depois do printf, a primeira aspas e a última aspa, né? Que no caso aqui é um apóstrofo, né? Pode ser usar aspas duplas ou simples, mas se bota não é bom misturar as duas, né? Porque senão pode dar problema, eu acho que. Mas, de qualquer forma, aqui começa e aqui termina, aqui ele vai dizer que esse negócio que está aqui dentro é um texto, é uma string. Já a segunda aspa que está aqui, que está acompanhada por uma barra, né? Essa barra permite que a gente imprima a aspa, né? Então, é porque a gente queria que a frase viesse entre aspas. Então, nós precisamos colocar barra aspas, ou barra, o caractere, no caso, né? Então, a gente precisa cuidar dessa parte, né? Porque senão vai dar um erro, né? Até para mostrar, Wagner, apaga uma dessas, a última aspa, por favor. Vou pagar. A última? A última, só para mostrar para o Eric ali o que acontece. Agora executa, por favor. Então é bom cometer os erros, por quê? Porque a gente vai aprendendo a identificar quando apareceu, né? Quando tem um erro, a gente já começa a saber como é que o Python, né, o interpretador do Python responde, né? Então, por isso também é que o código deve ser feito aos poucos. Então, a gente começa fazendo devagar e começa a executar ele também, porque aí a gente começa a saber até onde está correto, né? Porque se ele está correto e a gente acrescenta mais alguma coisa e dá um erro, a gente sabe aonde é que está possivelmente o erro localizado. Então é Verdade. interessante, né? Então vai executando aos poucos, assim. Eu também não tenho muito prática com o Python, mas, por exemplo, o MATLAB e o Scilab, que são bem parecidos com o Python, mesmo que tenha um erro numa linha lá embaixo, ele executa. Ele executa e só dá o erro na hora em que ele executa aquela linha. Aqui eu acho que também, né, o Wagner, dá uma roladinha para cima aqui, para eu ver aqui. Eu acho Sim, que ele também, ó. Ele executou, ó, ele só deu erro naquela hora que ele executa aquela linha, né? Não. Ele dá Não erro já em executou tudo. nada. É diferente já do Scilab e MATLAB. Esse aí tem que toda hora tem que ficar testando o programa, senão. Já o MATLAB e o Scilab é diferente. Ele vai executando, somente quando chegar naquela linha é que ele dá o erro, né? Aqui não executou nada, né? Então é diferente o Python. Sim. Beleza, mas claro, isso é importante a gente entender como é que ele funciona. Mas então, fica mais importante ainda a gente fazer aos poucos o programa, certo? Ou, por exemplo, assim, ó, uma das coisas que é muito comum em programação é a gente aproveitar o código que nós já fizemos e sabemos que está funcionando, certo? Então, temos um código, a gente, claro, a gente sempre bota numa pasta lá, armazena numa pasta, porque quando a gente quiser fazer algum outro programa, a gente pode reutilizar aquele código, pode pegar código de um programa junto com outro, né, desde que haja uma coerência em variáveis, né, é possível justapondo e, né, dentro da lógica correta do programa, né, porque o programa também tem que ter uma lógica correta, senão não funciona. Ou ele pode fazer uma coisa diferente do que vocês querem, por exemplo, ele pode funcionar, mas não faz o que vocês querem. Por isso que é importante a gente aprender esses comandos e guardar esses códigos que estão funcionando também. Sim. Então tem outra coisa aqui também, que está aqui no slide 16 aqui dessa aula, que é a concatenação de textos. Aqui a gente está trabalhando mais assim com texto, né? Então vamos ver aí, eu escrevi de um jeito aqui, porque quando eu estava fazendo isso aqui, eu
eu utilizo o Python na janela de script, né? Mas eu não sei se ele vai funcionar aqui, porque agora eu instalei aqui o programa no outro computador, eu não sei se ele vai funcionar do mesmo jeito, mas eu vou fazer aqui também nesse computador que eu não estou mostrando. Quem está mostrando é o Wagner. Mas então vamos fazer o seguinte, Wagner. Vamos escrever print e vamos fazer o seguinte, ó. Vamos concatenar a frase. Então, a frase que eu tenho aqui, que eu peguei aí no material aí, que é o seguinte. João, entre aspas, né? João, abre aspas. João, agora, espaço mais, abre mais. Mais símbolo mesmo? Mais, o sinal de mais, né? Uhum. Mais, o João, aqui, João tem que ter entre aspas. João, depois mais, abre. Sempre que cada palavra dessa aí vai ter que ter aspas, sabe? Tá. João, entre aspas, pulou, entre aspas, mais, entre aspas, na. Tá. Cada um começa uma, abre aspas, depois fecha. Assim? Isso, exatamente. João pulou na piscina, tá? Mas João. aí tem o João é uma palavra, pulou é outra, na é outra e piscina é outra, tá? Assim, tudo entre aspas. Assim. Tudo entre aspas. João pulou na piscina. Tá. Vamos ver aqui, se ele catena. Assim? Isso. Aí, não, seguinte, ó. João mais pulou mais tá. mais piscina. Porque o mais aí, ele vai fazer uma concatenação. Vai concatenar essa frase. Ou seja, se nós estivermos fazendo um programa e num determinado momento o programa vai dar uma mensagem para o usuário, certo? Uhum. Vocês imaginam um programa, né, que ele vai dar uma mensagem. Por exemplo, a gente tem insights que vocês vão lá, acessam, ele não dá uma resposta, chama pelo nome de vocês, né, dá uma mensagem, e ela vamos dizer assim, personalizada, né? Já viram isso aí? É muito comum hoje, né? O banco, por exemplo, o banco vai dar uma mensagem, sei lá, para vocês, aí fala no nome de vocês, né? E, sei lá, coloca a hora do computador e, sei lá, um monte de informações. Então, é nesse sentido que nós estamos trabalhando esse texto, porque aí, no caso, cada palavra dessa aí, que está somada aí, ele pode estar numa determinada variável, que no caso, tu recebe uma mensagem do banco, ou sei lá, de uma empresa qualquer que está querendo vender alguma coisa para ti, ele pega o número, o teu nome certinho e coloca lá, porque o teu nome está numa variável. E aí ele já tem um texto pronto que naquela posição ele vai colocar o conteúdo da variável, que naquele caso é o teu nome, certo? Então esse tipo de coisa é muito comum. Então fecha agora a aspa aí, Wagner, por favor. Fechou. Fechou a aspa, desculpa, aspa não, parênteses. Uhum. Ok, agora executa. Tá. Eu continuo dando erro porque está faltando aspa lá em cima, né? Uhum. Vou terminar aqui. Fechou. Isso. Agora executa. Ok. Rola lá embaixo. Olha lá. João pulou na piscina. O que está faltando aí? O que aconteceu com a frase nossa? Essa frase aí tá toda junta, né? Tá embolada. Isso. O que precisamos fazer? Deixa eu ver. Dá um Separar ela. né? Espaço. Basta botar um espaçozinho na frente de cada palavra aí, não é? Uhum. Só basta botar um espaçozinho ali, ó, antes, entre a aspa e o P assim? ali, ó. Não. Aí não vai dentro. Faz aí para ver. Faz, vamos testar. Adianta. Adiantou? Vamos ver. Não adiantou. Então o espaço tem que estar dentro
dentro ali Do parênteses? da aspas, entre a Da aspa e a palavra. Tá. Pode ser assim, mas pode ser à frente ou atrás, claro, aí depende do teu gosto. Tá. Pode ser assim também. Agora, Agora vamos tentar. vamos lá. Uhum. Agora deu, né? Deu. Então, o que ele está fazendo é concatenando. Como eu falei, isso é uma coisa muito usada em programação, principalmente de web, certo? Porque ele concatena, ele soma, ele pode somar cada palavra daquela ali, né? Tem outra maneira de fazer aquele espaço ali, é botar aspa, né? Um espaço no meio ali. Eu não sei se só aspas adianta, mas dá para acrescentar um espaço vazio também. Tá certo? Agora, vamos ver o seguinte agora. Então, agora vamos uma outra frase aí. Tá. Coloca embaixo aí. Bota assim. Print, né? Print. Abre parênteses. Pode ser uma recomendação que eu faço para vocês é quando abrir um parênteses, porque, por exemplo, o Scilab, quando tu abre um parênteses, ele abre e já fecha. Então, não existe o risco da pessoa esquecer de fechar o parênteses. Fecha ali o parênteses, por favor. Vê como é que ele se comporta. Fechar? Isso, ó. Ela até se comporta diferente. Agora volta para dentro do parênteses. Então aí tu não tem um risco. Ele mostra o outro parênteses. Agora sim. Então, o que é isso? Por que é interessante fazer isso? Porque tu não corre o risco de esquecer algum parênteses. Algumas vezes a gente acaba tendo vários parênteses, porque a equação fica complexa, ou sei lá, o que tu vai fazer fica muito complexo, aí tem vários parênteses. Então, para não esquecer de algum desses parênteses, é bom quando se abre, já se fecha também, porque aí agora tu pode fazer todo o trabalho sem cometer pelo menos esse erro, né? Okay? Claro. Então agora vamos escrever o seguinte, ó. Então, assim, ó, João, né? Estamos explorando o nome de João, entre aspas. João. Fechar aspas? Não, pode continuar. Espaço. Uhum. Falou. Não sei como é que ele vai fazer isso aqui. Falou. Agora, percentual. Tá em cima da letra 5. Percentual. Shift 5. Isso. Uhum. S. Tudo S. junto? Isso. Fecha aspas. Fecha aspas. Espaço. Percentual novamente. Percentual novamente. Espaço. Uhum. Eu não sei se ele vai executar do mesmo jeito, tá? Porque se eu fiz isso num outro formato. Agora, abre e fecha outro parênteses. Abre e fecha. Parênteses. Opa! Opa. Tá, está sem a alimentação do notebook. Deu? Ele caiu, né? Acho que o Wagner caiu. Não? Caiu aí. O Wagner caiu, Eric? Olha, eu acho que ele deve ter caído. Deve ter descarregado o computador, mas Pois ele é. ainda. Agora eu vou precisar ligar o computador. Né? Ele tá usando o celular e o computador ao mesmo tempo? Não sei, não sei, não sei. Não sei se aqui fica lá. Acho que ele realmente caiu. Deve estar reiniciando. Deixa eu conseguir me conectar aqui.
eu abri outra janela minha aqui para mostrar o metador do eco. Tomara que não complique aqui. Eu fechei o microfone também para não dar problema. Eu vou ver se consigo mostrar aqui, apresentar aqui o meu. Qual Wagner aí? Voltei. Voltasse. E deixei a ficar sem bateria aqui. Relaxamento. Aquela porcentagem S é para reservar strings, né? Percentual F é para. Exatamente. Vamos lá. Eu vou fechar aqui porque está dando eco aqui. Fechar esse negócio aqui. Tá. É porque abri um outro computador aqui, está dando eco com. Mas tá bom. Isso. Agora, tem duas maneiras de fazer aí. Tu pode abrir e fechar outro parênteses. Abre e fecha parênteses. Abrir e fechar na mesma linha aqui? Sim, aonde tu estás aí? Abre e fecha. Abre e fecha. Sempre é bom fazer assim, abre e fecha, porque aí a gente não esquece de fechar, tá? Tá. Aí tu pode botar entre aspas também, bem. A palavra bem. Bem, isso. Agora executa, por favor. Então, tá lá embaixo, ó. João falou bem, certo? Esse parênteses aí também pode ser tirado. Tira, fazendo favor, tira esse parênteses que tu colocasse aí dentro, fora do bem, né? Tira o bem, tira só esse, isso. Agora executa novamente para ver se ele funciona. Ok, também funciona, né? Então, o que é isso aqui? Nós estamos, essa string que é colocada depois do percentual é colocada aqui nesse percentual S, né? Aonde tem percentual S, ele está esperando uma string. O S é de string. Ok? Sim, e aquele outro percentual para que serve? Pois no Scilab, aqui é uma vírgula. E aqui para o Python é um percentual. Entende? Dependendo da linguagem de programação, eles fazem um modo diferente. Entende? Sim. Então, ele quer dizer que aquele primeiro percentual é assim que funciona o MATLAB também, é o Scilab. Ele está esperando uma string aqui. Onde é que está esse string? Está aqui, ó. Mas a diferença do Scilab e do Python é que aqui onde está esse percentual é uma vírgula. Mas é a sintaxe da programação, né? Agora, pois, não tem mais aqui. Então, ou seja, a gente pode ver aqui agora. Tem os números complexos aqui também. Tem uma. Vamos fazer aqui essa frase aqui também. Por exemplo, assim, ó. Digita uma outra frase aí embaixo, por favor. Print. Digito. Print. Uhum. Abrir aspas, ou se quiser abrir e fechar, pode fazer. Abrir e fecha. Uhum. E agora dentro tu escreve. Abre isso. Abre parênteses. O número digitado foi. O número digitado foi. Agora ela coloca assim, ó, percentual ponto 2F. Percentual ponto 2F. Ponto 2F. Olha. Ponto 2F. Espaço. Não, aí pode já fechar aspas aí. Fecha aspas. Percentual novamente. Fora da aspa, né? Fora da aspa, isso. Sei lá, por exemplo, agora 9.777, bota uns 47 depois, 9.777, isso. Agora deu, né? Executa agora, por favor.
Então tá lá. Ó. O número digitado foi 9,78. Então, o que aconteceu aí? Ele arredondou? Arredondou, mas olha lá, ponto 2, né? Esse ponto 2, e diz que é um float, tá? Esse float é porque o número é real, né? É um float. E ponto 2 significa que ele vai colocar 2 casas após a vírgula. É por isso que ele arredondou para ponto 78. Certo? No máximo 2 casas após vírgula. Pode colocar 3 ali, bota 3F para ver. Vamos ver. Em vez de botar 2, bota 3F aí. Eu quero dizer que... Ó, agora apareceu 3, né? Apaga o 3 e bota só F. Apaga o 3 e o ponto. Apaga o ponto também. Só deixa o F. Agora, ó, ele colocou toda a extensão do número. Então, por exemplo, o Python, pelo menos da tua máquina, coloca 6 casas depois da vírgula. Então, ele colocou todas as 6. Botou as 4 que estavam lá e mais 2. Não é isso? Sim. Então, o F, ele diz qual é o tipo, ele está dizendo qual é o tipo, o percentual F está dizendo qual é o tipo daquela variável. Eu não sei se vai dar erro aí também, porque como eu disse, eu estou começando a usar o Python agora, eu tenho algumas dúvidas, né? Apaga o F e bota D, faz favor aí. Apaga o F e bota D aí. Isso, D. E agora executa. Não sei se vai dar erro ou ele vai... Não deu erro. Ó. O que aconteceu? D é de inteiro, né? Pode ser. Eu acho que o Python também aceita I. Ó. Vê que ele só pegou a parte inteira, tá vendo? Vou tentar aqui com I. Com I, vê. Porque no Scilab ele aceita D e I. Não sei. Ó, também aceita. Ainda aceitou. D e I é inteiro. Então ele só utiliza a parte inteira do número. Ele abandona todo o restante, né? Porque, por exemplo, não é o caso aqui, mas se tivesse uma variável, ele só iria guardar o número 9. Ele não faz nem arredondamento. Ele só pega a parte inteira mesmo. Ok, rapaziada? Tá tranquilo aí? Show de bola, professor. Bem legal. Uhum. Então, vamos continuar. Por exemplo, aqui, ó, a questão... Aí tem no slide que eu botei aqui no 21, que é, por exemplo, soma. A gente pode usar o console aí do Scilab para fazer soma, multiplicação, exponencial. Né? Então, tem alguns comandos aqui que eu acho que tu pode ir colocando aí embaixo mesmo, né? Embaixo na linha, sei lá, arma, depois se tu quiser guardar isso aí. Não, vou guardar sim. Pois é. Então, vamos fazer, sei lá, vamos ver se não precisa de print. Eu acho que não precisa. Por exemplo, assim, ó, digita 300, número 300, menos 59,994, 59,994, e sei lá, mais 20. Mais 20. E agora executa, por favor. Vamos ver se vai dar algum erro aí. Não deu erro, né? Vamos ver lá o resultado. Não imprimiu nada. Tá, então, coloca print na frente. Coloca print aí na frente. Abre parênteses, fecha. Vamos ver agora. Menos... Deu, agora deu. Menos 59.674. Isso. Então, ou seja, no caso, o Tony, né? Esse é o Tony, porque o outro é o... Deixa eu ver se eu tenho aqui, eu tenho um outro que é o Anaconda, do Anaconda é o Júpiter. O Júpiter já não precisa, pelo menos que eu me lembre, ele não precisa digitar print.
ele executa. Mas aí tem a ver com essa interface aí que se utiliza, né? Mas que vocês usam o Tony, eu acho que podem continuar usando o Tony sem problema nenhum. Né? Tu usa também o Tony, Eric? Qual é a ferramenta que tu utiliza? Eric? Então, meu computador é novo, e Hã? daí eu ainda estou instalando algumas coisas. Ele Hã. tem o Idle aqui, né? O Idle Shell, mas deixa eu ver qual que tem que já instalado aqui. Porque pode ser o Anaconda, né, que tem o Jupyter, que dá para usar também, e tem, eu não conhecia, o Tony, que o Wagner me mostrou, o Tony é Thonnny, que também é uma ferramenta interessante, uma ideia, né? Facilita Beleza. bastante. Tenho que instalar algumas coisas aqui ainda, Okay. mas Pode ser o Tony, pode ser o Anaconda também. O Anaconda, o Tony eu não sei se ele faz alguma coisa além do Python, né? Mas o Anaconda trabalha com uma série de ferramentas também. beleza. Mas eu não sei se ele é muito, não sei se ele é mais pesado do que o Tony, né? Eu não sei. Tá, então vamos continuando aqui. Então vimos que a gente pode fazer uma operação de cálculo, se a gente quiser calcular alguma coisa, fazer algum cálculo, né? Podemos utilizar o Python para isso. E, por exemplo, assim, ó, agora dá um enter aí, Wagner, e bota agora 2 vezes 3, né? 2 asterístico 3, por exemplo. Tu vai ter que sempre dar um Assim? print aí, né? Porque o Tony exige que você tenha um print. 2 asterístico 3, né? Por exemplo, Aham. ele vai multiplicar 2 vezes 3, né? Sim. Então, o produto, né, é asterístico. Agora bota print 2 asterístico 3. O que ele vai fazer? Ele vai mostrar 8, né? 2, aí é 2 elevado a 3, né? 2 asterístico 3. Por exemplo, no Scilab é diferente. No Scilab, eu vou ver aqui como é que ele responde aqui, só um pouquinho. Eu vou ver se ele aceita também, quer ver? Print, eu já mostro para vocês. 2, 3. Deixa eu ver se ele responde. Ver se ele também responde desse jeito. Não. Não. Não aceita. Tudo bem. Aqui no Scilab, o 2 elevado a 3 é 2 circunflexo 3. Mas aqui o Tony, ou talvez o próprio Python não aceita, né? Porque não aceitou. Okay? Embora ele deu um resultado 1 aqui, ele não deu um erro, uma mensagem de erro. Não. Ele não deu mensagem de erro, mas ele que dá uma olhada para ver por que ele respondeu desse jeito. Mas tudo bem. Outra comando também, que agora eu não sei como é que ele... Não sei. Bota assim então agora, print. Print, abrir parênteses, se quiser abrir e fechar. Uhum. Agora escreve dentro aí POW. 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 E entre parênteses escreve 2,3. Assim? 2,3. Faltou um parênteses aí. Sim. Isso. Executa aí, por favor. Ó. Então, o POW 2,3 é o mesmo expoente. A função POW, né,
coloca o 3, né, o 2 elevado a 3. Então, é uma outra função. Certo? Agora faz assim, ó, print, entre parênteses, 2e, pode ser E minúsculo, 2e2. A letra E. Junto. Eu não sei se ele aceita com espaço. Eu acho que aceita com espaço também. 2e2. Uhum. Executa agora. Fecha parênteses. Executa. 200. Uhum. Então, quem é o número, a letra E? Letra E, deixa eu ver. Letra E deve ser 50. 10. 10. 10, porque o 2 é um expoente. Certo? Não, é do 2. Ah, tá. Não, é um expoente. Então, Achei que era 2 vezes 50, 100 vezes 2, não, 200. não. O E vale 10 e o 2 é um expoente. Então, é 10 elevado a 2 dá 100, vezes 2, 200. Pode substituir aquele E minúsculo por um E maiúsculo, por favor. Beleza. Pode substituir aí mesmo, direto. Ou escreve novamente, sabe? Deixa eu ver aqui. Isso, agora executei também. Não funciona. Não funciona? Funciona. Funciona. Isso. Uhum. Então, dá o mesmo 200, né? Sim. Aquele ponto zero ali já tinha no meio minúsculo? Tinha, né? Acho que é porque eu não percebi ali. Tinha. Tinha. Tá. Então, o E é a base 10, né? O expoente ali. E o 2 é o expoente. Agora, a divisão, eu acho que, eu não sei se a gente fez, podemos fazer a divisão aí, sei lá, coloca aí, por favor. Vamos. 10 dividido por 3, por exemplo. Pode fazer print 10 dividido por 3. Isso. Vamos ver quanto é que dá. 3, 3. 3, Bom. isso. Dá 3, isso aí. Ó, vê que tem bastante casa depois da vida, né? Agora faz 10, em vez de botar dividido, faz 10 percentual 3. Vamos ver a diferença que vai dar. 10. 10. Percentual? Percentual 3. Sim. Isso. O que tu acha que é isso? Não faço a mínima ideia. Se tu dividir 10 por 3, o denominador fica 3, né? 3 vezes 3, 9. E o resto é quanto? Ah, é 1. É 1. Então, isso aí é o... É o resto da divisão. Por exemplo, serve muito para muitas coisas. Por exemplo, vamos supor que tu queira saber se o número é divisível por outro. Né? Por exemplo, se o 10 é dividido por 3, não dá um número exato, então vai dar um resto. O resto indica, digamos, se estivesse buscando números primos, por exemplo. Né? O número primo só é divisível por 1 e por ele mesmo. Né? Uhum. Então, tu poderia fazer um programa e usar esse comando, porque enquanto se der um resto, significa que ele não é divisível. Se desse 0, né? Se tu fizer, por exemplo, 10 percentual 5, faz aí, por favor. 10 percentual 5, ou 2, sei lá. Beleza. Agora vai dar o resto 0. Exatamente. Então, pelo resto, tu sabe se é divisível ou não. Olha lá. Certo? Então, são esse tipo de recurso que se usa para fazer um programa, né? Todas essas linguagens aí. Isso, exatamente. Agora,
digita lá print. Eu estou seguindo aqui o meu slide, tá? Depois vocês podem voltar a ele e olhar aqui. Bota lá, print 4023 menos 22,4. Fecha parênteses. A outra coisa, né? Vocês já devem saber que se quiser um número real, se usa o ponto e não a vírgula, né? Para mostrar as casas decimais, né? Isso você já sabe, né? Sim. Então executa isso aí agora, para saber. Então, ó, ali nós temos um número, né, subtraído de um número inteiro, subtraído de um número real, ele dá um número real ali, certo? Mais uma agora, vai. Print. Opa. Mais uma linha, acrescenta mais uma linha. Print. Parênteses, né? Uhum. Entre aspas, tu vai escrever o seguinte: percentual F, fecha aspas, espaço, percentual, e agora faz a mesma subtração que tu fizesse ali em cima, escreve 4.023 menos 22,4. Opa, tem uma vírgula ali, ó. Fechou. Isso, executa aí para mim. Bota entre parênteses 4.023, 22,4, por favor. Deu agora? Agora deu. Deu. Não. A diferença anterior é que ele encheu de zero. Não, porque é justamente o float, né? O float, quando você bota dessa forma, ele vai colocar todas aquelas casas que ele considera do float. Né? Mas pode ver que ele calculou lá em cima e calculou aqui embaixo, né? A diferença é que ele preencheu todo zero. Né? Então, aqui, o que é que ele fez? A gente poderia colocar, inclusive, aqui uma frase, né? Né? Por exemplo, aqui, poderia escrever alguma coisa aqui dentro das aspas. A subtração resultou em percentual F, certo? Então, a vantagem, no caso, é que a gente pode dar uma mensagem qualquer aqui para o usuário, além do número sozinho, isolado, né? Se a gente quisesse fazer um programa, a gente poderia colocar alguma coisa a mais do que simplesmente um número como resultado. Entendeu? Entenderam o que eu falei? Entendi. Ok. Deixa eu ver aqui. Eu vou parar por aqui, tá? Porque agora tem um negócio com mudança de base. Eu vou parar por aqui. Eu acho que já deu para... Nós já estamos em 8h30, né? Então já deu 1h30 aqui. Eles recomendam que a gente tenha uma aula em torno de 1 hora no máximo. Não fica muito cansativo, essa é a orientação que a gente tem do grupo lá de orientação, né? Ok? Então aí depois a gente continua. Então nós fomos até a página 23 aqui do slide 4, começando com Python, tá? No site. Fecha aí que eu vou mostrar só o site para vocês, que eu já mostrei, mas vou mostrar novamente. Para a gente já encerrar, porque senão fica cansativo demais aí. Eu vou apresentar rapidamente aqui, só para encerrar, tá? Mostrar até onde eu fui. E a gente encerra. Então eu fui até a página 23 aqui. Ó.
Vocês podem ver aqui a página 23, né? Aqui, ó. 23, né? E depois nós vamos entrar com outro tipo de base. E aí a gente pode continuar na próxima aula. Então, é interessante, embora não tenha aparecido esses slides, justamente porque eu não consigo apresentar junto com outra pessoa, ou mesmo se eu quisesse mostrar aqui o meu Tony aqui, não ia aparecer esse slide, então depois vocês acompanham aí pelo site, que vai corresponder aqui, ó, comando Python, né? Está na data 18/11, certo? E depois eu vou colocar aqui o vídeo dessa aula, ok? Então eu vou parar aqui. Beleza, professor, obrigado. Certo, então. Valeu, obrigado pela participação de vocês aqui. Eu vou interromper a gravação e vamos aí para a nossa próxima.